Boa tarde, que alegria estar com você, começando mais um programa Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, YouTube TV Evangelizar Oficial. Dar especial boas-vindas para Francisco Beltrão, que nos acompanha pelo canal 28.1 a partir de hoje. Olha só que grande notícia que você pode dar para aqueles seus amigos, para os teus parentes que moram em Francisco Beltrão. Já podem sintonizar no canal aberto da TV Evangelizar e pega cerca de 30 quilômetros de distância, viu? Então as cidadezinhas ali em volta também. E olha, muito boa notícia porque o pessoal vai conseguir acompanhar o programa Vida em Foco, que vai ao vivo ao ar de segunda a sexta-feira, trazendo diversos temas como esse aqui, ó. Durante essa semana, nós estamos trazendo para você uma espécie de uma minissérie aqui dentro do programa, onde nós estamos aprofundando a questão da saúde mental para os jovens. Tema importante, não é? Ontem a gente falou sobre a baixa autoestima, ficou lá no YouTube para você, TV Evangelizar Oficial. E hoje a gente volta a conversar com o Dr. Kleber, que é psiquiatra. Dr. Kleber Ferreira também vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Então tem propriedade para falar sobre esses assuntos. E hoje falar sobre essa relação entre família e escola. Qual que é o equilíbrio ideal para essa saúde mental dos jovens? Bom, também vamos receber aqui o prefeito de Coronel Vivida, estado do Paraná, prefeito Anderson Manique Barreto, para falar sobre uma parceria que estão fechando de transmissão com a TV Evangelizar. Já já eu conto mais para você. E vou te levar passear um pouquinho pela Bahia, Salvador, dividir alguns materiais aqui, ó, de primeira mão com você, que ficaram de primeiríssima qualidade para você conhecer mais sobre essa peregrinação em lugares super especiais que eu fiz e agora se transformou aqui para você num material muito bom. Então, fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Bom, a gente dá continuidade, então, a esta minissérie sobre a saúde mental dos jovens. Eu vou sugerir para você, acompanhe todos os dias. Se você perdeu ontem, ou se quer rever, ou se quer compartilhar, vai lá no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, porque é importante. O Dr. Kleber já deu várias dicas ali sobre a questão da autoestima, que certamente vai entrelaçar de alguma forma com esse segundo tema, família e escola. E quando a gente pensa família e escola, é pensar, será que a ausência dos pais nessa vida de escola, às vezes até com razão, né? Seja por correria, seja porque os pais não estão mais inseridos nesse mundo escolar e acabam deixando muito nas mãos dos estudantes. O que isso causa? Isso pode ser um problema? Então deixa eu dar as boas-vindas para o Dr. Kleber Ferreira. O Dr. Kleber fala com a gente direto de Guarapuava, psiquiatra, também vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Muito bem-vindo novamente. Obrigada, Dr. Kleber, pela tua presença virtual aqui no Vida em Foco. Meu boa tarde a você, Carol. Muito obrigado mais uma vez à TV Evangelizar por esse olhar tão cuidadoso, tão carinhoso, extremamente afetivo que vocês têm com a saúde mental. E uma boa tarde a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu que agradeço, viu, a sua disponibilidade. Então eu queria começar entendendo se existe uma espécie de indicação, equilíbrio, pode ser uma palavra também, né? Qual que é a dosagem certa entre os pais se envolverem ou se afastarem, né? Para não ficar nem aquele filho que depende muito dos pais, mas que também está com tudo na mão sozinho. Existe um ponto de equilíbrio, Dr. Kleber? É o famoso, né, Carol? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O segredo é que os pais possam desenvolver a afetividade com firmeza. Esse é o segredo, Carol. Os pais precisam dar o acolhimento, mas precisam, como nós conversamos ontem, a importância de dar o limite. E quero voltar a compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Limite não é bater, bater é uma agressão, mas limite é pode, pode, não pode, não pode, não é não pode, fale com a tua mãe, não pode, mas se teu pai deixar vai poder. Então os pais precisam ter essa segurança de compartilharem a afetividade que lhe é inerente como os pais, mas também ter a firmeza de trazer esses limites aos filhos. E eles precisam dos limites, viu, Carol?
Legal. Agora, doutor Kleber, então deixa eu colocar uma situação específica aqui para a gente trazer de forma bem prática para o pessoal em casa. Essa questão dos pais, da discordância que eventualmente acredito que pode acontecer em alguns casos, né? Ou se não é uma discordância, eu preciso verificar o que é que o marido ou o que é que a esposa pensa a respeito. Como trabalhar isso? É lícito, digamos, que os pais se conversem antes de dar uma resposta ao filho? Isso é considerado um limite que educa? Ou isso vai trazer alguma inconstância? Como trabalhar isso, né? Quando ocorre realmente uma dúvida, o que eu faço nesse caso? Tá. Os pais precisam ter uma sintonia, Carol. Nesse sentido, algumas questões já devem ser práticas, devem ser sempre ter muito claro. O exemplo, a questão de horários, né? Os filhos querem sair e chegar no horário que eles querem. Os pais, por exemplo, precisam ter essa sintonia. O horário para você com tal idade é tal hora. E não começar a fazerem abrirem exceções, né? Porque essas exceções para os jovens depois fica mais difícil para dar o limite. Por que ontem você deixou eu ficar até mais tarde e você não me explicou? As concessões, né? Me desculpe. Então os pais precisam ter isso claro, né? De explicar aos jovens. E quando os pais têm uma sintonia, e falo isso, Carol, mesmo quando os pais são separados, os pais mesmo que em outras uniões e outros relacionamentos, precisam entender que filho, uma certa vez me disse uma paciente que eu achei fantástica a definição na simplicidade dela, ela disse assim: filho, nós carregamos 9 meses no ventre, 2 anos no colo e o resto da vida nas costas. Ou seja, filho é uma responsabilidade permanente. Então, por mais que os pais muitas vezes interrompam o relacionamento marido e mulher, mas os relacionamentos pais e filhos, esses são eternos, esses não se interrompem. Então, os pais precisam ter esse cuidado. E na questão da escola, então, vamos entrar para esse envolvimento da família, né, doutor Kleber? O que eles devem pensar? Vamos dar algumas dicas aqui para os pais, então, para a gente trabalhar nessa sintonia, né? Vindo de um especialista, então eu sei que o meu filho ele precisa estudar depois da escola. A gente vai exigir isso dele de que forma? Nós vamos exigir que isso seja feito antes da diversão, por exemplo? Nós vamos exigir que ele estude todos os dias? Nós vamos ajudar ele com a rotina? De que forma que nós interferimos e de que forma deixamos a autonomia? Entende aqui a minha pergunta? Perfeito. Carol, então assim, nós precisamos primeiro entender, e nós temos que voltar um pouquinho também na conversa de ontem, na importância do sono, tá? Tem crianças que funcionam melhor pela manhã, então talvez os pais precisam ajustar esse horário da tarefa antes da escola. Tentar uma forma de fazer com que o jovem já faça essa tarefa antes dele ir para a escola. Mas tem crianças que não funcionam tão bem no início da manhã, que preferem fazer a sua lição no final do dia. Então é importante os pais terem essa flexibilização também, compreenderem que o filho rende melhor, ele se concentra melhor após a escola, mas não terminando a aula, mas ele chega em casa, ele faz um lanche, ele descansa um pouco e aí sim ele poderia sentar e se concentrar na atividade escolar. Então é importante os pais terem essa leitura, porque talvez o que para um pai foi muito bom estudar pela manhã, não quer dizer que para o filho venha a ser bom. É importante que eles sentem e ajustem. Isso é importante. O que nós observamos muito hoje na clínica, Carol, é essa falta de diálogo dos pais, né? Então os pais estão mais distantes. Aí veja você, nós sabemos que esse processo da adolescência e do início até dessa fase escolar é um processo de mudanças, tanto hormonais quanto comportamentais. Então o jovem ele vem por um processo de pandemia em que ele fica recluso de uma fase importante da vida, que é a fase de convivência. Aí ele tem que se adaptar a esse processo. E muitas vezes quando os pais estão mais distantes, fica mais difícil ele se adaptar a esse processo. Então, por isso que os pais precisam sentar, estarem conversando. E ontem nós como colocamos um dado que eu acho que é importante trazer novamente, né, Carol? Que quando as famílias fazem uma refeição ao dia, todos em família, diminui 30% o risco de uma doença mental. Isso quer dizer o quê? Que é nesse momento que o pai pode perguntar: meu filho, tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que tá a tua atividade física? Porque tem um estudo interessante, Carol, que mostra que jovens que ficam 6 horas por dia em frente a telas, né, eles têm uma chance muito maior de doença mental do que jovens que ficam 2 horas. Por quê? O jovem que fica por 6 horas, ele acaba tendo uma alimentação irregular, ele não faz atividade física, ele não tem interação social presencial, apenas virtual. Então, todos esses aspectos também influenciam no relacionamento dele com a família. Então, por isso que os pais precisam desenvolver permanentemente a capacidade do diálogo com os filhos. Muito bom, até bem lembrado que amanhã a gente vai falar aqui no programa também sobre o uso de telas. Mas, doutor Kleber, deixa eu fazer uma pausa aqui para a gente chamar
uma enquete que foi feita nas ruas de Curitiba. A Amanda foi lá para saber as dúvidas ou as dificuldades que o pessoal tem a respeito dessa relação da família e da escola. Acompanhe comigo. Boa tarde, Carol. Boa tarde para você que segue acompanhando o programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil. Você sabia que a ausência dos pais na vida escolar dos filhos pode gerar desinteresse, ansiedade e também atrapalhar o aprendizado? Vamos às ruas para conversar com alguns jovens e entender melhor essa relação família e escola. Você acredita que a influência familiar pode impactar no futuro acadêmico de um jovem? Muito, 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 muito. A gente tem dois lados da família, né? Tem aquele lado que a gente tem o apoio de familiar, que a gente vê que é totalmente diferente, né? A gente vê pelos nossos pequenos, né? Eles estão indo para a escola agora e a gente tanto apoiando eles querem aprender mais, eles querem ir mais para a escola, eles estão sempre se desenvolvendo muito mais e a gente vê que é a diferença dos pais. É o acolhimento. Eu acho que você tem uma base familiar muito bem estruturada, você tem todo o suporte para realmente procurar algo que você deseja. Se você foca em estudar e os seus pais mandam você trabalhar muito cedo, o teu futuro com certeza é muito prejudicado. Todo apoio é bem-vindo, pode incentivar as crianças, os jovens a alavancar. Eu tive o apoio, porém não me esforcei, mas eu creio que o apoio é essencial. Eu consegui me formar recentemente, sou enfermeira e eu tive todo o apoio da minha família e se eu não tivesse tido o apoio da minha família, com certeza eu não teria conseguido chegar até onde eu cheguei. Então acredito que sim, a família impacta positivamente, até mesmo para dar um gás para a gente na hora de estudar, sempre dando apoio. Meu pai me ajudou com parte da faculdade por um período para pagar, depois até eu conseguir um emprego e começar a pagar minha própria faculdade. Então a família é muito importante, sem esse apoio, que eu acredito que a família é a base de tudo, sem eles eu não teria conseguido. Eu não tive 100% do apoio familiar que eu necessitava. Eu vejo hoje que se eu tivesse um pouco mais do apoio ali da minha mãe falando assim, não, incentivando a leitura, incentivando o estudo e tudo mais, hoje eu provavelmente teria uma formação diferente também. Então minha vida seria um pouco diferente por conta desse apoio que se eu tivesse tido desde o início. Porque o jovem, eles estão passando por uma fase muito difícil, são hormônios, a mudança é muito grande. Então se você não tiver um adulto por perto para acompanhar, para orientar, vai ser um fracasso escolar, né? Hoje em dia, como eu tenho uma filha, eu tento passar um pouco isso para ela. Ela não mora comigo, mas sempre que ela vem, eu faço questão de ela trazer o trabalho escolar dela, trazer ali um caderninho para a gente desenhar, para a gente fazer. Eu tento instruir ela da melhor forma possível, com paciência, mesmo não tendo ali não sendo um pedagogo, mas eu acredito que eu tendo esse apoio e fazendo essa questão, lendo para ela também, eu gosto bastante de ler para ela, vai influenciar bastante no futuro dela, tanto quanto influenciou no meu. Se você não tem uma família que pode te ajudar e lutar junto com você, faça por você mesmo. Lute e vá atrás dos seus sonhos, porque no fim vale a pena. Pelo jeito é meio que unânime, né? Que a presença da família é muito importante nessa questão dos estudos, das decisões que, enfim, fazem parte, né? É o que torna a família mais unida, né, Dr. Kleber? Mas amanhã a gente vai voltar falando sobre o isolamento social. O Dr. Kleber vai se disponibilizar mais uma vez lá de Guarapuava. Agradeço, viu, Dr. Kleber? Muito obrigado pela tua presença e nós nos encontramos amanhã novamente, não é? Muito obrigado, Carol. E veja a importância que os pais são na questão de incentivo e de pertencimento. Quanto mais nós incentivamos os nossos filhos e mais eles se sentem pertencendo ao nosso modelo de pais, com certeza serão filhos saudáveis. Mais uma vez, meu muito obrigado. Até amanhã, voltamos a conversar um pouco mais sobre saúde mental. Obrigada a você. Lembrando que estão aí para você os contatos do Dr. Kleber Ferreira. Você que teve algum tipo de dúvida, amanhã nós teremos novamente a participação dele sobre isolamento social. Então já vai participando com a gente pelas redes sociais. Intervalo, na volta você vai conhecer esta parceria da TV Evangelizar com a cidade de Coronel Vivida. O que será que vem, hein? Volte comigo.
De volta com o programa A Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil. Lembrando para você que nessa quinta-feira nós teremos mais um início de Quintas Eucarísticas, dessa vez com o tema Jesus Eucarístico, libertai-nos do mal e Maria pisa na cabeça da serpente. Então eu quero convidar você que é de Curitiba, região metropolitana, a participar com a gente da Santa Missa às 5h45 da tarde e logo em seguida a adoração às 19 horas será transmitida para todo o Brasil. Mas agora eu quero revelar uma coisa para você. Hoje é dia 26 de setembro, certo? Eu poderia dizer que estamos a 3 meses do Natal, passamos um dia. Então, daqui 3 meses, na verdade, já acabou tudo, né? Como dizem, já vai ter passado todas as festas. Mas, Carol, o que você está querendo já trazer esse tema pra gente aí, 3 meses de antecedência? Acontece que esse assunto que eu vou falar agora, essa parceria da TV Evangelizar, juntamente com o prefeito de Coronel Vivida, que está aqui comigo, tem a ver com Natal. Pasme, não está muito cedo, né, seu Anderson? Tudo bem, meu querido? Bom, prefeito de Coronel Vivida é o Anderson Manique Barreto, advogado de formação, certo? Tem um currículo. Deixa eu apresentar um pouquinho do que tem aqui. Me permita, Anderson. 20 anos exerceu advocacia privada, certo? Suspendeu as atividades para dedicar-se justamente ao executivo municipal. Durante 3 anos e 3 meses de mandato, já investiu 200 milhões, cerca de 200 milhões no município de Coronel Vivida, fica aqui no estado do Paraná, e deu ênfase aos setores da saúde, da educação, agricultura, infraestrutura urbana e rural. Fora tudo, a questão cultural que também está envolvida. Tem a ver com isso que a gente vai falar aqui ou não? Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Uma satisfação estar participando do seu programa. Eu da que Vida agradeço. em Foco. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer o convite, cumprimentar toda a rede Evangelizar, todos os seus colaboradores. Estamos aqui no seu programa para falar um pouco sobre Coronel Vivida, sobre também muitos momentos que temos na nossa cidade, em especial os voltados à cultura, seja local, regional, enfim. Sim. Por óbvio também, por conta de que o Natal em Coronel Vivida tem sido um atrativo bastante interessante na região sudoeste do estado, para falar sobre ele também. Afinal de contas, estamos aqui na TV Evangelizar, uma TV voltada à família, voltada a valores e princípios cristãos, e a gente gosta de também fazer com que esses valores aconteçam no meio social do nosso município. Isso é muito importante. E eu sei que Coronel Vivida tem a maior árvore de Natal do Sul, não é isso? Do Sul do Brasil? Justamente. Nós, Carol, quando iniciamos o processo de gestão municipal, nós fizemos um planejamento de governo em todos os setores da atividade pública. E a gente começou a pensar para o nosso município a realização de um Natal que pudesse envolver não só os nossos munícipes, mas também os munícipes dos municípios vizinhos, de toda a região sudoeste. Algo mais abrangente. Algo mais abrangente. E começamos a trabalhar uma nova modalidade no nosso município e na região de abertura de Natal. Nós temos um lago municipal no nosso município, bastante significativo, que nós fizemos a restauração dele durante esse período de gestão e começamos a trabalhar então esse novo formato de ornamentação e de inserção de uma árvore de Natal flutuante no centro do lago municipal. Olha que legal. E começamos, Deve ser então, interessante, né? Bem interessante. E começamos então a partir de 21, por conta das comemorações natalinas, a construir essa árvore de Natal. E no ano de 22, nós mantivemos o mesmo modal e inserimos no Lago Municipal de Coronel Vivida a maior árvore de Natal flutuante do sul do Brasil. É um atrativo bastante interessante, que atrai muitas pessoas durante todo esse período de comemoração natalina para Coronel Vivida. Muitas pessoas da região sudoeste, muitas pessoas do estado do Paraná, muitas pessoas de outros estados que vêm nos visitar e vão conhecer esse espaço fantástico que nós temos por ocasião em especial do Natal. E essa é uma iniciativa que justamente entra a parceria com a TV Evangelizar, que vai ser transmitido um evento
é Natal Solidário, certo? Em Coronel Vivida. Justamente, Carol. Como nós temos esta modalidade que nós inserimos de acontecimento em Coronel Vivida, nada mais justo que, por conta do sucesso que a abertura do Natal tem alcançado nos últimos 2 anos, nós resolvemos levar mais uma atração, que é a TV Evangelizar, para acompanhar todo esse momento de abertura. Que dia? Vai ser no dia do Natal ou não? Vai ser... Não, esse momento é o momento que nós realizamos de abertura do Natal no município. Neste ano, em 2023, será no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, É um momento bastante significativo, por quê? Porque é um momento em que as luzes de Natal, não só clima, do lago, elas são acesas, mas também das praças públicas do nosso município. A árvore de Natal também ela é acesa. Tem todo um show pirotécnico que envolve este momento. E a chegada do Papai Noel, que em 21 foi por ar, em 22 foi por água e este ano será por terra. Olha, que legal. Bem interessante. Que criativo. Quantos habitantes tem lá? Coronel Vivida, segundo o último censo, agora de 22, possui 23.331 habitantes. É um município muito importante da região sudoeste. Nós, na região sudoeste, contamos com um número de 42 municípios. Somos o 5º em população e em economia também. Que legal. Parabéns, viu? Parabéns. E obrigado por vir compartilhar com a gente. Vou deixar o site, né? coronelvivida.pr.gov.br para você conhecer a cidade. Lá provavelmente tem sobre esse evento também, a abertura, né, do Natal Solidário Coronel Vivida, em parceria com a TV Evangelizar. Muito obrigada, viu? Olha, nós que agradecemos. Eu, enquanto prefeito municipal, quero agradecer em nome de toda a população de Coronel Vivida pelo espaço que a TV Evangelizar está nos proporcionando. A partir do dia 2 de dezembro, teremos a abertura do Natal para todos. É esta que é a bandeira que nós dominamos. O Natal para todos, né? De fato, é uma abertura de Natal e também festividades natalinas que estão agregadas a toda esta abertura e todo esse período de Natal, que as pessoas podem participar de maneira assim bastante favorável, muitos eventos, muitos momentos que acontecem para todas as pessoas de Coronel Vivida, região, do estado e de outros estados vizinhos quiser, também. Né? Até Curitiba, né? Estendemos o convite para que todos lá compareçam e nos prestigiem. Muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigado. Um abraço para todos que nos acompanham de Coronel Vivida. E hoje é Dia Nacional dos Surdos, viu? Por isso eu quero chamar para você a atenção de uma matéria, uma escola aqui de Curitiba que começou a ensinar Libras para as crianças. Olha que iniciativa, gente. Acompanhe comigo. Já aviso, essa matéria está sendo traduzida na língua brasileira de sinais, a Libras. No cenário educacional atual, a inclusão é uma pauta fundamental. Nesta escola, os alunos estão tendo aulas de Libras. A Manu, de 8 anos, está adorando as aulas e quer estar preparada para quando precisar. Eu acho que isso ajuda bastante a gente. Vai que a gente encontra algum e ele precisa de ajuda, daí a gente sabe já e consegue conversar com ele. O projeto A Arte de Incluir surgiu no mês de agosto deste ano. Nele, os alunos são introduzidos a Libras no período do contraturno. A ideia justamente é que eles tenham esse conhecimento para quando necessitarem usar, eles consigam usar na sociedade ou qualquer espaço que eles venham viver. Ao todo são mais de 200 alunos participando do projeto, que tem como principal objetivo desenvolver habilidades básicas de comunicação em Libras. Eles estão na 4ª aula. Vamos ver como é que eles estão na prática? Manuela. E seu nome? Meu nome? Bernardo. Durante as aulas, são diversas atividades que têm conquistado a atenção dos educadores, pais e alunos. Dentro da escola, eu posso falar com certeza que durante esses 2 meses que nós estamos aprendendo com eles, eles vão sair daqui incluindo realmente os surdos. Se eles encontrarem uma criança, um surdo, eles vão saber sinalizar com eles. O Arthur também está gostando das aulas e já consegue se comunicar na língua de sinais. A gente vai conseguir falar com outras pessoas, porque se ela precisar de ajuda, eu já consigo falar com ela. A escola não está apenas quebrando barreiras de comunicação, mas também construindo pontes de compreensão e empatia rumo a uma educação mais inclusiva e compassiva.
você precisa trabalhar com qualquer ser humano a inclusão. Eu acho que não só com os estudantes da escola, né? Com a família dele, né? Com todo mundo que permeia a nossa escola, né? As nossas famílias são famílias muito presentes, muito pontuadas. Então, quando vai um projeto desse para casa, provavelmente o pequenino vai ensinar a família inteira, né, a falar Libras. Lembrando que na próxima sexta-feira, inclusive, nós teremos uma missa em Libras, cujo padre fala em Libras, celebrando, porque é a única TV que transmite uma missa em Libras uma vez por mês. Toda última sexta-feira, você acompanha às 7h30 da manhã aqui pela TV Evangelizar. Hora do nosso intervalo, vamos lá? Porque na volta nós teremos uma surpresa aqui para você. Material que eu preparei especialmente para você, vindo direto de Salvador, na Bahia. Eu volto já. E nós voltamos com o programa Vida em Foco com um material especialíssimo para você, produção original da TV Evangelizar, que eu gravei quando estive na peregrinação lá em Salvador, na Bahia. E eu tive a oportunidade de conhecer bem de perto a história de uma, vou dizer, futura santa, porque lá no convento do Desterro de Santa Clara do Desterro, eu conversei com alguém que está diretamente envolvido nesse processo de beatificação e eu nunca tinha tido contato com isso. Então, olha que preciosidade que eu vou mostrar para você aqui. Essa já é a 3ª edição da série Salvador Católica. Acompanhe comigo. Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui no convento de Santa Clara do Desterro, em Salvador, na Bahia. Estou aqui por uma causa muito importante. Eu vou conversar agora com o Tiago Felipe, que é professor de filosofia, de ensino religioso e está envolvido na causa da beatificação da Madre Vitória da Encarnação, não é isso, meu querido? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, por nos receber aqui nesse lugar lindíssimo e por poder partilhar conosco na TV Evangelizar sobre esta futura santa, né? Com certeza, é o que a gente espera, que a Madre Vitória da Encarnação seja reconhecida uma santa. E me fala, conta um pouco para nós dessa história, como que está o seu envolvimento e como que está esse processo, né? É uma santa que nós temos aqui no Brasil, certo? Que viveu aqui neste convento. Isso. Bem, a Madre Vitória da Encarnação, ela nasceu no ano de 1665 em Salvador, na Bahia, portanto, legitimamente baiana, brasileira. E ela era filha de pais que eram muito católicos, portugueses, e os pais queriam muito que a filha tivesse uma vocação religiosa e queriam colocá-la no convento a todo custo. Tá. Só que a Madre Vitória nunca gostou dessa ideia de ir para o convento e de uma forma... Interessante, né? bem desafiadora. Ela disse assim para o pai, olha, eu prefiro que o senhor me corte a cabeça do que eu vá para um convento. Só que o pai ainda um tanto reticente com essa ideia, desejoso, procurou um confessor, um padre que era muito famoso aqui em Salvador, na colônia, que era o padre João de Paiva, um jesuíta com fama de santidade também. E confessando a ele sua tristeza, seu desapontamento pela filha, então não querer fazer sua vontade. O padre João de Paiva disse, no entanto, que era para ele ficar muito tranquilo, porque a Madre Vitória da Encarnação não só entraria para o convento, como seria uma grande religiosa. Então, naquela fase de adolescência, a Madre Vitória foi tendo também umas experiências místicas através dos sonhos. Ela sonhava com Jesus Cristo colhendo flores e chamando ela para segui-lo. E quando ela via que era o convento do Desterro, ela falava, olha, para lá você vai se você quiser sozinho, que eu vou ficar aqui. E sonhava com Nossa Senhora carregando o menino Jesus e sempre chamando ela para caminhar, e sempre a caminhada dava no convento do Desterro. E ela então voltava para trás e falava, se vocês quiserem ir para o convento, vocês vão sozinho, que eu para lá não irei.
E assim, esse foi tendo vários sonhos ao longo da sua vida, na adolescência, e na juventude ela teve um sonho que foi assim um divisor de águas. Ela sonhou que ela estava numa embarcação, nessa embarcação tinha o porão, então, cheio de coisas sujas, de pessoas em situação de dor, um fedor terrível, um local de muito sofrimento. Ao passo que na parte superior, né, daquela embarcação, tudo muito limpo, pessoas felizes, cantando alegres. E aquela impressão de sujeira, de dor, de sofrimento no porão do navio causou a ela um impacto tão profundo que ela acordou assustada. E nisso que ela acorda assustada, a gente não sabe se foi por intuição ou se foi o próprio anjo da guarda que contou para ela, que seria ali então aquelas pessoas que não fazem a vontade de Deus, que não cumprem os desígnios divinos. E lá em cima estariam então todos os religiosos, as pessoas de bem que cumprem então a vontade de Deus. Então, a partir daquele momento, ela decidiu, de fato, ir para o convento. Ela sentiu que aqueles sonhos eram, então, o chamado de Deus para a vida religiosa e não era apenas só a vontade do seu pai, mas a vontade de Deus. Então, ela entra no convento do Desterro, juntamente com a sua irmã, Maria da Conceição, e aqui ela então passa a ter uma vida de grandes virtudes e teve várias experiências místicas, ela teve visões do próprio Cristo, ela teve visões das almas do purgatório, ela tinha experiências de tentação com o demônio também, e o que mais chamou atenção, então, no convento, em torno da Madre Vitória, foi justamente a sua prática de caridade, a sua vida de intensa humildade. A Madre Vitória da Encarnação, ela era tão humilde, desapegada de si mesma, que os pobres que vinham até a portaria do convento pedir comida, ela tirava da sua própria ração diária para dar a esses pobres. Ela tirava as próprias partes do seu hábito para cobrir as pessoas com frio na rua. E tirou, inclusive, o próprio colchão da sua cela para dar para um pobre dormir. Então, era uma pessoa profundamente Ela abriu mão desapegada. até desse conforto mínimo, digamos. Ela teve esse tipo de atitude. Isso, e lembrando que ela era uma pessoa rica e, segundo o costume do tempo, ela podia ter servos, escravos, no caso, para poder servir-lhe aqui dentro do convento. E, no entanto, diferente das outras religiosas, ela dispensou esse cuidado, passando ela mesma a fazer o seu próprio serviço e mais, a fazer o serviço dos próprios escravos que aqui viviam. E interessante que um pouco dessa história parece que quando você conta, remonta a Santa Clara de Assis também, que passou por um desapego, tinha posses e justamente ela veio parar num convento de Santa Clara de Assis, né, Tiago? Justamente, a Madre Vitória, ela era filha da aristocracia portuguesa aqui na Bahia, né? O pai dela, o senhor Bartolomeu Nabu Corrêa, era um grande comandante da infantaria. E quando a Madre Vitória da Encarnação entra para o convento, sem dúvida alguma, as suas grandes inspirações foi São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis. Lembrando que Santa Clara traduzia ali todo aquele ideal da vida consagrada, da religiosa como a esposa de Cristo, né? A sua grande inspiração, melhor dizendo, foi o Cristo do Evangelho, esse Cristo desapegado de si, o Cristo que estava junto dos mais pobres, o Cristo obediente à vontade do Pai. Esse foi, sem dúvida alguma, a grande inspiração e o objeto de imitação da Madre Vitória da Encarnação. Inclusive, quando ela fazia suas vias sacras nesses claustros, nesses corredores, ela teve uma visão do próprio Cristo e o Cristo olhava para ela e dizia: "Filha minha, vem e segue os meus passos." Ora, ela já seguia os passos de Cristo conforme as exigências, né, do cristianismo, da vida religiosa consagrada. Então, ela entendeu que seguir os passos de Cristo, à luz daquele convite, era seguir os passos do próprio Cristo na paixão. Então, o que a Madre Vitória faz? A partir desse momento, ela começa a usar uma coroa de espinhos e a carregar uma pesada cruz, frequentemente pelo convento, fazendo penitência, se flagelando, utilizava os seus cilícios, né? Conforme o espírito religioso daquele tempo. E ela oferecia todos esses sacrifícios em expiação dos pecados que ela achava que ela cometia, pelas pessoas que pediam oração a ela e pelas almas do purgatório, né? A Madre Vitória da Encarnação foi uma grande devota das almas do purgatório e conta-se, né,
na sua biografia, que foi escrita no ano de 1720 pelo Dom Sebastião Monteiro David, que foi um dos bispos mais importantes do Brasil, que as almas vinham até ela pedir orações e, em troca, enchiam a Madre Vitória de dons, faziam uma série de favores para ela, localizando objetos perdidos, alcançando curas, né, conforme a gente hoje ainda reza pelas almas do purgatório. Né? Tiago, me conta uma coisa, como que está o processo de beatificação? Primeiramente, as pessoas se perguntam por que 300 anos depois que vieram falar em beatificação da Madre Vitória da Encarnação. Ora, o processo de beatificação da Madre Vitória, ele já foi assim intentado por Dom Sebastião Monteiro David no passado. Tanto que ele publica no ano de 1720 a biografia da Madre Vitória da Encarnação em Roma. Possivelmente por estar mais perto do Vaticano e com isso ocorreu um processo de beatificação. Por quê? Aqui na América Latina já existia na Arquidiocese de Lima, no Peru, Santa Rosa. E o Dom Sebastião Monteiro David, reconhecendo então as semelhanças entre Santa Rosa de Lima e a Madre Vitória da Encarnação, desejava que a sua Salvador da Bahia tivesse também a sua Santa Rosa de Lima, que no caso era a Madre Vitória da Encarnação. Só que devido a questões políticas da época, onde a política pombalina, né, o Marquês de Pombal, perseguiu tudo que era relativo a jesuíta. E como o escritor da Madre Vitória, né, o biógrafo dela era jesuíta, os livros foram todos queimados e tudo que fosse ação de jesuíta era, então, visto como abominável na colônia e praticamente em todo o Império Português. Pois bem, então o tempo foi passando, as religiosas, por serem religiosas de clausura, não podiam ultrapassar os muros do desterro para fazer propaganda de sua grande religiosa, mas o fato é que aqui nesse convento sempre teve a fama de santidade. E a gente tem registros de pessoas que alcançaram várias graças desde o século XVIII, pela intercessão da Madre Vitória da Encarnação. Então, as irmãs que assumiram o convento do desterro depois, que são as franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, sempre trouxeram pessoas para rezar na cela da Madre Vitória da Encarnação e atestam desde o passado essa fama de santidade. Dom Monteiro David não conseguiu, de fato, ter um processo de beatificação aberto e beatificar a Madre Vitória como era o seu sonho. Mas Dom Murilo Sebastião Krieg, quando ainda era arcebispo da Bahia, abriu o processo de beatificação aqui nesse convento, instituiu então a comissão histórica, da qual eu faço parte, nomeando Frei Josiel como postulador da causa. Essa causa é uma causa histórica, isso implica que é preciso reunir bastante provas, né, uma vez que não tem pessoas que conviveram com a Madre Vitória da Encarnação para poder testemunhar nesse processo. Então, a pesquisa já está sendo encerrada, nós temos historiadores de ponta da Universidade Federal da Bahia, frades que são historiadores, Frei Ulisses, que é conventual, que é capuchinho, aliás, e que também ajuda nessa causa. Tem muita gente boa envolvida e a gente espera então fazer uma pesquisa que sirva de fato para respaldar o processo de beatificação e canonização da Madre Vitória. Que legal. E muito obrigada, porque eu sei que você está bem envolvido nesse processo. Em breve, com a graça de Deus, teremos mais uma intercessora oficial, digamos, né, na nossa fé. Tiago, muito obrigada, viu, por compartilhar conosco. Muito obrigada mesmo por nos receber nesse lugar lindo e santo. Obrigada, tá? Deus abençoe. Obrigado também. Obrigada a você também. Eu fico muito feliz de compartilhar com você essa produção original da TV Evangelizar, porque quando eu comecei esse projeto de peregrinação pelo Brasil, em primeiro lugar veio na minha cabeça essa saída, né, como Jesus fez com os apóstolos. Depois que ele ascendeu aos céus, enfim, ele mandou de 2 em 2 e o pessoal saía evangelizando mesmo. Então, é uma saída em evangelização para o mundo, então não é somente algo interior. Então eu pensei, e se eu conseguisse, além de estar lá com o grupo, trazer
para a família Evangelizar, que está todos os dias ali com a gente, esse material que é especialíssimo. Você viu que eu consegui falar ali com o Tiago, super envolvido nesse processo de beatificação, que foi um presente dado nessa peregrinação. E assim, essa é a terceira série, nós já tivemos outras exibidas aqui no programa Vida em Foco, teremos ainda mais, que já estão prontas, então você só se acalme, tá? Porque em breve nós também teremos toda a série disponibilizada no YouTube, no site da TV Evangelizar, lá no setor dos documentários. Mas o que eu queria trazer para você de forma especial é que você viaja junto comigo quando eu saio, tá? Porque nas intenções que vocês me pedem, naquelas situações em que eu consigo trazer essa vida de fé aqui pela TV Evangelizar, acho que isso é muito importante, porque agora você conhece mais, você se aproxima mais e você se torna um evangelizador junto com a gente quando você também espalha esse link, tá? Então tá aí para você, para sim, pegue e mande para aquelas pessoas que você ama. E eu agradeço a tua presença aqui hoje. Agradeço você voltar comigo amanhã, porque amanhã nós falaremos sobre isolamento social dos jovens, algo muito importante, e falaremos também sobre o prejuízo das telas para as crianças. Tudo isso para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então eu espero você amanhã às 3h30 da tarde. Um beijo, fica com Deus, até amanhã.